Hoje nós vamos falar das segundas edições de Marauders e Novos Mutantes. Tem alguma coisa a ver? Não muito, mas como a gente tá bem atrasado nas análises do Alvorecer do X, vamos correr para tirar o atraso. Shazukara! A segunda edição de Marauders começa com uma conversa mental entre a Emma Frost e as suas filhas, as irmãs Stepford. E ao que parece, ela estava oferecendo para elas um posto no Clube do Inferno, aliás, Companhia de Comércio do Inferno, o que elas recusam. Não fica muito claro se ela queria que as irmãs assumissem a cadeira de Lorde Imperial, ou seja, o posto que controla tudo o que acontece no grupo, ou se ela só mencionou que como elas não aceitaram o convite para se unir ao grupo, ela também evitaria que o Lorde Imperial fosse escolhido. De qualquer forma, isso precede uma sequência que se repete ao longo de toda a revista, em que nós temos cenas mais paradas, mais políticas, da Emma dialogando com Sebastian Shaw em Londres, em oposição com as cenas dos Marauders, que partem para ação tanto em alto mar quanto em terra firme. O primeiro confronto que nós vemos acontecer é entre os Marauders, que defendem os interesses da Emma Frost, e a tripulação do Batroc, contratada pelo Sebastian Shaw. A ideia do Shaw é interceptar os remédios milagrosos dos mutantes que estavam sendo direcionados para uma nação africana e vendê-los para quem pagar mais. Ou seja, são os membros do Clube do Inferno se apunhalando pelas costas, como sempre. Se não tem isso, não é Clube do Inferno. Mas é claro que os Marauders levam a melhor e o Shaw não fica nada feliz com isso. E a gente vê como nesse embate mental entre ele e a Emma Frost, ele sempre tenta sair por cima. Ele percebe que a Emma faz um primeiro movimento, ele tenta retrucar, só que parece que ela tá sempre um passo à frente. Inclusive na hora de escolher quem vai ocupar o assento de Monarca Vermelho. Mas enquanto isso, os Marauders chegam em Taiwan para se encontrar com o Bishop, já que como a gente viu na primeira edição, ele ainda tá investigando aquela mulher misteriosa que promove uma espécie de campanha anti-mutante. Mas eles dão uma pausa tanto na celebração por ter derrotado o grupo do Batroc e até mesmo na investigação quando o Bishop informa o grupo que o Xavier foi assassinado. E aqui eu acho que vale a gente discutir algumas coisas. A Kate tá passando por uma fase de transformação. Por mais que ela já tenha evoluído muito ao longo dos últimos anos, nas últimas sagas dos X-Men, a gente sabe que o Alvorecer do X é uma espécie de novo começo. Então o que a personagem tá fazendo é tentando apagar essa imagem de garotinha Kitty Pryde e fazer com que as pessoas enxerguem ela como a Capitã Kate. Só que por mais que ela tenha uma personalidade forte e seja uma personagem incrível, ela não é invencível, ela não é inquebrável. Então eu acho que o fato dela ser a única mutante que não consegue entrar em Krakoa, o Xavier ter morrido antes que eles pudessem se encontrar, provocou um turbilhão de pensamentos na cabeça dela que ela prefere tentar afogar com a bebida, com tatuagens, beijando caras desconhecidos, simplesmente extravasando para que essas ideias não fiquem remoendo na sua cabeça. Então eu vejo muitas das atitudes da Kate, é claro, como uma forma dela declarar, ó, eu sou independente, eu faço o que eu quiser e vocês têm que me aceitar assim agora, mas também como um escapismo, uma maneira dela não se sentir tão deslocada. Mas também acho que em algum momento essas atitudes vão cobrar. Assim como a tatuagem do Pyro na cara, que em algum momento ele vai acordar e falar, caramba, o que eu tô fazendo? Mas como eu falei, essa é a minha impressão. De qualquer forma, a Emma diz que tá na hora da Kate ir até ela e pra isso os mutantes usam o Teleporter. Cara, como é legal ver o Teleporter nessas histórias. Ele é uma espécie de X-Men não oficial capaz de teleportar, como o próprio nome diz, qualquer um ou qualquer coisa para qualquer lugar. E não existem limites para o seu poder. Ele pode transportar uma pessoa para outro lado do mundo ou um continente inteiro para outro multiverso. O cara é apelão. Acredita-se que ele tenha centenas de anos e é o tataravô do Bishop. Ele leva os Marauders até o seu novo transporte e enquanto o grupo se deslumbra com o navio Marauder, a Kate vai até a central da Companhia de Comércio do Inferno se revelar como a nova Rainha Vermelha. Pra desespero do Sebastian Shaw, que já tava partindo pra porrada pra cima da Emma, porque é claro que no embate mental ele vai levar a pior. E até na porrada, né? Bate no diamante aí que eu quero ver. É engraçado porque essa revista me pareceu mais curta
curta. Por mais que ela tenha o mesmo número de páginas das outras publicações do Alvorecer do X, eu acho que eu tive essa impressão porque ela tem uma história mais simples, uma estrutura que também é mais rápida, é mais fluida. Até porque a ideia dela é apenas apresentar a Kitty Pryde, a Kate Pryde, como a Rainha Vermelha. A gente já sabia que isso ia acontecer, mas precisava ser introduzido oficialmente na história. Achei muito legal o embate mental que a gente teve nessa revista, realmente parecia uma partida de xadrez entre a Emma e o Sebastian, o que é completamente coerente quando a gente tá falando de Clube do Inferno, em que a gente percebe que ela tinha o controle da situação o tempo todo. Ela fazia um movimento para que o Sebastian Shaw comesse a peça dela, só que ela vinha e finalizava a jogada da maneira que ela queria. Em oposição também às cenas de ação que aconteciam com os Marauders. Então nessa revista eu senti que eles precisavam extravasar todo mundo, o Homem de Gelo na boate, o Pyro fazendo tatuagem, a Kate bebendo o tempo todo. Então eles precisam extravasar porque eles estão mais distante do que está acontecendo em Krakoa. E quando eles são atingidos por esse baque, isso é meio que uma válvula de escape. Destaque também para a cena da dança da Kate com um dos homens do Batroc logo no começo da revista, que mostram pra gente como ela é uma das personagens mais badass do Alvorecer do X, se livrando do seu inimigo, mas com estilo. Aí a gente tem que elogiar o roteiro do Jerry Duggan por criar essas situações e as ilustrações do Matteo Lolli, que consegue dar vida a esses momentos. Eu só senti que o Federico Blé deu uma deslizada na colorização. Tem horas que o Sebastian Shaw tá cinza numa mesma página em que ele tá com a pele da cor normal, tem várias inconsistências na colorização ao longo da revista, não é algo que estraga essa edição, mas a gente consegue sentir. Agora resta saber quais serão os outros que assumirão os postos de cavaleiros e bispos e quem se tornará o Lorde Imperial e comandará de vez o Clube do Inferno. Marauders continua com esse clima aventuresco, mas deu pra sentir que essa edição introduziu um pouco mais de politicagem na trama. Vamos ver se isso vai continuar, se vai ser uma constante essa oposição entre política e ação, ou se as histórias vão voltar para aquele clima mais leve, mais aventuresco, como foi Novos Mutantes. Na primeira edição, nós vimos o grupo partir para o espaço com a missão de trazer o míssil de volta para a Terra e convencê-lo a ficar em Krakoa. Mas eles são abandonados pelos piratas siderais e capturados pelos guardas do Império Shi'ar. Um detalhe que não tinha sido mostrado na edição anterior é que a Lupina conseguiu roubar o que a gente chegou à conclusão que era o Ovo Rei e escondê-lo dentro do Mondo, que virou o porta-treco da equipe. Os Novos Mutantes são julgados e considerados culpados depois que o advogado do Mancha Solar não consegue livrar a cara deles e ainda recebe uma punição por ser o pior advogado que o dinheiro consegue comprar. Tudo isso é contado pra gente em um resuminho muito bem humorado feito pelo próprio Roberto da Costa, o que eu já achei muito intrigante, porque desde a primeira edição, o Roberto tá com esses momentos de quebra da quarta parede, o que nunca foi uma característica do personagem. Então ele tem esses momentos que ele conversa com a gente, em que ele olha pro leitor. Não acho que é uma quebra da quarta parede de fato, como acontece com o Deadpool, por exemplo, mas um recurso que o Hickman encontrou pra deixar a narrativa mais divertida. E ela fica ainda melhor quando os Novos Mutantes são condenados à servidão eterna, mas os responsáveis por conduzi-los até suas penas são ninguém menos que o próprio Míssil e a sua esposa, a Esmagadora. Pra quem não se lembra ou não conhece, a Isabel Kane é uma humana que usa os óculos do Esmagador original, que era o membro da Guarda Imperial Shi'ar. Com isso, ela herdou os poderes dele e, consequentemente, também se tornou membro da Guarda. É por isso que ela e o Sam são designados para escoltar os prisioneiros, mas é claro que tudo termina com uma grande reunião de amigos. Só que enquanto eles estavam cruzando o espaço, a nave recebe uma mensagem codificada do Majestor Shi'ar, que é ninguém menos que o Gladiador. E com isso, eles são convocados para uma nova missão. Não só o Sam e a Izzy, mas todos os Novos Mutantes, que agora prestam serviço ao Imperador. Aliás, a cena corta para Chandilar, onde nós descobrimos que o Gladiador só está no trono, enquanto a Cassandra não está pronta para assumir o seu lugar como Magistrix. Se você não conhece, a Cassandra é filha da Imperatriz Shi'ar Lilandra com ninguém menos que o Professor X. Então, em algum momento, a filha do Xavier vai assumir o trono. Mas enquanto isso não acontece, o Gladiador decide deixá-la sob a custódia de outra pessoa, já que os Titãs estão se aproximando das defesas Shi'ar e é claro que eles não têm boas intenções.
Sim, esses titãs citados aí são a raça alienígena a qual o Thanos pertence, então tem treta pesada a caminho. Com isso, ele precisa voltar para sua posição na guarda e a missão dos Novos Mutantes é recrutar ninguém menos que a Rapina para se tornar a conselheira da Cassandra e ensiná-la como se portar ao trono. Olha, a Rapina é a irmã da Lilandra, é tia da Cassandra, mas também é uma grande vilã, que já causou muita dor de cabeça não só para os X-Men, mas também para Miss Marvel. Eu não sei onde é vantajoso você colocar uma personagem como ela para ser a conselheira do trono, visto as diversas vezes que ela tentou justamente roubar o trono da irmã. Pode ser que o gladiador encare isso como uma situação desesperada que exige uma medida desesperada. Ou ele pode querer justamente que o trono seja usurpado e tirar a Cassandra da jogada, o que é estranho porque ele sempre foi muito leal a Lilandra. Enfim, a gente vai ter que ler a continuação da história para descobrir os planos do personagem. Por enquanto, não dá para ter muita certeza de nada. Por mais que essa seja a segunda edição, parece que agora a história começou de verdade, e a primeira revista foi só uma desculpa para jogar os Novos Mutantes pro espaço. Mas com isso eu coloco Novos Mutantes ao lado de Excalibur como uma das minhas revistas favoritas do Alvorecer do X, principalmente porque ela consegue se manter fiel ao tom que se propôs. A segunda edição, assim como a primeira, é leve, é divertida, até porque a gente tem uma equipe mais jovem em que tudo é aventura para eles. O ego do Mancha Solar sendo basicamente um dos guias iniciais da história, o socão e a lição de moral que a esmagadora dá no Roberto por ele não se comportar da maneira adequada, o jogo dos personagens enquanto eles vagam pelo espaço Shi'ar, o próprio tema espacial. Então é claro que a gente quer ver o desenrolar da trama na Terra, os segredos de Krakoa, os jogos políticos, os mistérios, mas também é legal ter uma revista que é só divertida, que é só leve, que tem a cara das aventuras clássicas dos X-Men e dos Novos Mutantes. Acho que esse ovo rei dentro do mundo ainda vai eclodir em algum momento e dar muito trabalho pros personagens, e também não sei se consigo confiar no Gladiador. Aliás, será que o próprio Xavier já tinha alguma coisa planejada para quando a sua filha assumisse o trono? Acho que aí já é viagem demais, né? Só fazendo uma aspas aqui, se você achou o visual de alguns personagens ali familiar, mas não tá familiarizado com a Guarda Imperial Shi'ar, isso é porque eles foram inspirados na Legião dos Super-Heróis da DC Comics. Então a Oráculo é uma versão da Saturnia, o Mentor foi inspirado no Brainiac 5 e o Gladiador, obviamente, é uma alusão ao Superman. Gosto de ver esses personagens sendo trazidos para o universo dos X-Men de novo e confesso que gostei mais de Novos Mutantes do que Marauders, mas essas foram as minhas impressões. Qual foi a sua revista favorita? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Tal entre a Emma Frost, controlada, defendem os ideais. Eles não estavam sendo direcionados de reboot. É um porque não está pronta. Diversas vezes